Então, como nós vimos agora na introdução à teologia, né? A qual foi passada aí pelo pastor Cideval, nós entendemos aí o que é teologia, né? O que é a teologia? Alguns irmãos ficaram com dúvida sobre o que é teologia? Não, dúvida o que é? Não, né? Todos aí entenderam que é o estudo de Deus, né? É o estudo, é o tratado, é a ciência que estuda Deus, né? E agora nós vamos fazer aqui uma introdução à bibliologia. Então o objetivo agora é colocar de forma simples na cabeça dos irmãos, na mente dos irmãos, é fazer com que vocês entendam o que é a bibliologia, o que a bibliologia estuda. A bibliologia ela também é uma matéria da teologia sistemática, porque ela também é um sistema que está englobado aí nas escrituras, né? Então bibliologia, logia, estudo, Bíblia, então é o estudo da Bíblia. Antes de começarmos, eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, um texto base. Eu acredito que, como o assunto é teologia, nós temos que estar baseado na palavra de Deus, né? Nas Escrituras. A nossa teologia ela não pode se basear nos achismos, como foi falado pelo pastor Estevão, não pode se basear nos nossos pensamentos, não. Ela deve ser baseada dentro da palavra de Deus. Então, abram aí 2 Timóteo. Carta do apóstolo Paulo a 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 14 em diante. O Roger diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou capacitado para toda boa obra. Então esse daí será o nosso texto base desta aula. Os irmãos que estão com Bíblia, olhem aí também no versículo 13 do capítulo 4. Capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Amém? Então, como foi falado também anteriormente, o apóstolo Paulo, sem dúvida, ele foi um dos maiores teólogos de toda a história. O apóstolo Paulo, ele falava o grego, falava o hebraico, falava o aramaico, ele falava as línguas originais das Escrituras. Ele era um filósofo, estudou aos pés de Gamaliel, teologia, foi levado até o terceiro céu, estudou também possivelmente aos pés de alguns dos apóstolos, e mesmo assim aqui nesse capítulo 4, versículo 13, ele diz: Traga-me os livros, ou seja, o homem queria passar mesmo os seus últimos dias estudando, aprendendo mais. Então isso é um incentivo para mim, é um incentivo para você. Amém? Então vamos falar agora sobre bibliologia. O que é bibliologia? Olha aí, a origem do termo. A palavra Bíblia, ou bibliologia, vem do grego antigo, que significa Bíblia, livros, e logo significa estudo, formando então o termo estudo dos livros. De Gênesis a Apocalipse não encontramos a palavra Bíblia. Ela é de origem eclesiástica e foi aplicada às Escrituras no século IV da era cristã. Então, isso daqui é importante achar. Alguém aí já ouviu, já viu essa palavra Bíblia dentro das Escrituras? A palavra Bíblia dentro das Escrituras, alguém já achou? Ela não existe. Ela não existe. A palavra Bíblia não está nesse livro. Nesse livro nós encontramos oráculos de Deus. Quando a palavra de Deus quer se referir a esse livro, diz oráculos de Deus, sagradas escrituras, santas letras, Moisés e os profetas e outros termos semelhantes. A palavra Bíblia, ela não aparece dentro das escrituras. Ela foi colocada por um homem chamado João Crisóstomo, que é o bispo da igreja de Constantinopla, no século IV, tá? Então ela é de origem eclesiástica, um bispo
da igreja, no século IV, ele implanta esta palavra Bíblia. A Bíblia ela foi escrita por 40 autores, irmãos. Por 40 autores. 40 autores diferentes escreveram a Bíblia. 40 autores diferentes, de classes e épocas diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, as suas linhas de raciocínio, as suas faculdades eram todas diferentes. Nós vamos ver mais para frente que pescadores, boiadeiros, copeiros, reis, sacerdotes, escribas, apóstolos, todos esses homens compartilharam na escrita das Escrituras, nas escritas da Bíblia. Ela foi escrita por diversos personagens. Então, olha aqui que entre 1445 e 450 a.C. foram escritos os livros do Antigo Testamento. E em 45 e 90 depois de Cristo, nesse período foram escritos os livros do Novo Testamento. Então, a Bíblia toda completa, do Gênesis ao Apocalipse, o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia era dividida em duas partes, a princípio, Antigo e Novo Testamento. E ela toda completa, no seu processo de ser escrita, deu aí um período de 1.600 anos e 1.500 anos segundo outros, tá bom? Então, a Bíblia ela não era dividida em capítulos até 1227 depois de Cristo. Tá? Então a Bíblia ela não tinha essas divisões de capítulos, a Bíblia também ela não tinha essas divisões de versículos. Isso foram criados na história da igreja pelos seus intérpretes, os estudiosos. Então como que era a Bíblia? Era um livro direto. Quem aí está com uma Bíblia aí na mão aí? Os irmãos estão vendo aí essas epígrafes que ficam em cima dos textos? Antes de você entrar para um texto da Bíblia, não fica aí um teminha? Teminha, por exemplo, o paralítico de Betesda. A viúva de Naim. Então não tinha isso. Não tinha isso. Os originais são chamados de autógrafos. A Bíblia original grega e hebraica, o Antigo Testamento hebraico e o Novo Testamento grego são chamados de autógrafos. Não tinham essas divisões também de capítulos e versículos. Era um livro direto, apenas tinha vírgula e seguia. Um livro direto. Era uma carta. E nós vemos aí que nós tivemos aqui esse professor, Stepper Langton, foi ele que deu origem aos versículos, ele dividiu em versículos, e nós vemos aí também esse outro homem, Robert Stephanus, que ajudou também nesse processo. Então é um livro direto, e através desses personagens, ela veio ser dividida em capítulos e versículos. Então agora aqui, irmãos, olhando para o Antigo Testamento, para os irmãos terem uma noção. Os irmãos estão entendendo, amém? Amém. Então só para os irmãos terem mais uma ideia aí, o Antigo Testamento, a quantidade de livros do Antigo Testamento varia de acordo com a religião ou denominação cristã que o adota. Como assim? A Bíblia dos cristãos protestantes e o Tanakh judaico inclui apenas 39, enquanto a Igreja Católica aceita 46. Então a nossa Bíblia protestante, a nossa Bíblia, ela contém apenas 39 livros no Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias, dá 39 livros. E o Tanakh judaico, que é o Antigo Testamento dos judeus, que se chama Tanakh, ele também tem 39 livros, que são os mesmos que os nossos. Né? Há quem diga que eles contam com 26 livros no Antigo Testamento. Mas por quê? Porque tiraram alguns? Não. Porque na nossa Bíblia tem 1 e 2 Samuel, sim ou não? 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Neemias e Esdras. Na deles eles colocaram como um volume só. Então 1 Samuel e 2 Samuel é um volume só na Bíblia judaica. Quando veio traduzir através dessas traduções que o pastor Sideval colocou aqui, essas primeiras Bíblias, quando foi para traduzir para o português, os católicos acharam que seria mais fácil para o povo brasileiro entender, para não se tornar um livro longo e exaustivo, se eles dividissem em 2 volumes. E aí dividiram 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Mas os judeus não, eles colocaram como um livro direto. Então se 1 Samuel tem 20 e poucos versículos e 2 Samuel tem 20 e poucos versículos, dá aí um livro de 44 versículos.
Assim é a Bíblia, o Antigo Testamento dos judeus. Tá? Então, quais são esses livros católicos? Por que a Bíblia Católica ela tem 46 livros nesse Antigo Testamento? Então, olha aqui, ó. Os 7 livros existentes na Bíblia Católica e ausentes da Judaica e da Protestante, que são a nossa e dos judeus, eles são conhecidos como deuterocanônicos para os católicos. Apócrifos, são livros apócrifos, ou chamado também de pseudográficos, que são conhecidos aí como falsos escritos. Eles são conhecidos como coisas escondidas para o protestante. O que é um livro apócrifo? Algum dos irmãos sabem o que é um livro apócrifo? Já ouviram falar dos livros apócrifos? Não? Então, os livros apócrifos, eles são livros que homens, no período intestamentário, aquele período onde Deus ele fica sem mandar um profeta, aquele período de silêncio entre Gênesis e Malaquias. Se você olhar aí na sua Bíblia, aí, tem uma página em branco no Novo Testamento, entre Mateus e Malaquias. Naquele período de silêncio profético, veio homens, de Gênesis a Malaquias, se levantou homens dizendo que Deus tinha revelado para ele, Deus tinha dado uma visão, e aqueles homens diziam que estavam inspirados por Deus e que eram para eles escreverem livros. E aí, naquele período de silêncio, eles escreveram esses livros apócrifos. E aí, nisso que eles escrevem esses livros, como nós vamos ver aqui, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, acrescentaram passagens ao livro de Daniel, ao livro de Esther. Nesse período eles fizeram isso. Só que esses livros eles não foram considerados inspirados na história da igreja. E aí colocaram o nome de apócrifos, que significa falsos escritos. Por quê? Porque não havia inspiração de Deus. Não foi o Espírito Santo que iluminou, não tem aquele mesmo nível de autoridade que a Escritura que nós temos tem. São livros tirados de pensamentos, visões, do enganoso coração do homem. Tá? Então olha aqui, ó. Livros apócrifos. Apócrifo é o vocábulo grego que significa aquilo que é oculto, falso, sem autenticidade. São 7 livros apócrifos que foram incorporados à Bíblia pela Igreja Católica Apostólica Romana, no Concílio de Trento, entre 1546 e 1564. São esses os livros apócrifos. Qual? Judite, Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, não é Eclesiástico, tá? É Eclesiástico, Baruque, 1 e 2 Macabeus e acréscimos ao livro de Esther e ao livro de Daniel, tá? Então esses são os livros apócrifos. Eles foram naquele período de silêncio, aquele período de 400 anos, homens se levantaram e escreveram esses livros, tá? Esses livros eles não eram inspirados e na história da igreja alguns católicos entenderam como sendo inspirados por Deus, por isso acrescentaram na sua Bíblia, tanto que a Bíblia Católica ela tem 73 livros. E a Bíblia Protestante, quantos livros ela tem? Os irmãos sabem quantos livros tem a sua Bíblia? 66 livros. 27 livros no Novo Testamento e 39 no Antigo. Daí 66 livros. Então, a Bíblia Católica ela tem 73, por causa desses livros apócrifos, não canônicos, não inspirados, né? Então, por que esses livros não foram aceitos? Né? Aí nós colocamos aqui, não há registros históricos oficiais e extraoficiais da igreja primitiva. Como assim? Como Jesus ou os apóstolos citando, fazendo referência a uns apócrifos ou passagem deles. Alguém aqui já viu Jesus dizendo? Está escrito no livro de Judite. Não. Está escrito no livro de Macabeus. Não. O apóstolo Paulo está dizendo, está escrito no capítulo 13 de Daniel, no capítulo 14 de Daniel. Então nenhum dos apóstolos, o Novo Testamento não faz referência a esses livros. Então, por exemplo, se a história da igreja ela queria confirmar a doutrina dos apóstolos como uma doutrina bíblica, como confirmar algo que não diz respeito, que nenhum desses homens citou?
Como é que nós podemos ter como inspirado algo que não tem concordância com o que está escrito nos escritos de Pedro, nos escritos de Paulo, nos escritos de João, se não tem essa mesma linha de coerência e concordância com o que tem aqui nos evangelhos de Jesus? Como nós podemos adotar como inspirado? Então, e aí colocaram, embora tenham feito muitas referências ao Antigo Testamento, foram escritos no período de silêncio profético, que é esse período em qual nós falamos. Existem ainda algumas incoerências em relação a estes livros, tal como datas, reinos, referências geográficas e acontecimentos que não são confirmados pela arqueologia e pela história, deixando em dúvidas a veracidade de muitos fatos e histórias narradas destes livros, bem como possíveis revelações. Então, dentro desses livros apócrifos, irmãos, existem muitos equívocos, existem algumas revelações, existem algumas profecias, existem doutrinas que não têm muito a ver com o que está escrito na Bíblia. Eu coloquei aqui, por exemplo, em uma apostilinha que eu tenho, só para os irmãos entenderem, alguns erros ensinados pelos esses livros apócrifos. Alguns erros ensinados. Por exemplo, no livro de Tobias, no capítulo 5, do versículo 1 ao 9, ele ensina o seguinte: a narração de um anjo mentindo sobre sua origem. Quem criou os anjos? Deus. No livro de Tobias não foi Deus que criou os anjos. Não foi Deus. É o próprio anjo que vem, desce e conversa com a igreja, conversa com os cristãos e dizem: olha, a nossa origem não é como vocês pensam. A origem dos anjos é assim, assim, assim. Outro, é algo totalmente diferente. E Eclesiástico 12 diz que se deve negar o pão aos ímpios. A Bíblia manda negar o pão aos ímpios? Não. A Bíblia manda amar o próximo. A Bíblia manda amar o inimigo. A Bíblia manda você ajudar aquele que não te ajuda, né? E todas essas questões. Por exemplo, o livro de Judite, capítulo de número 8, diz que uma mulher ela tem que jejuar pela sua vida toda. A Bíblia ensina isso? A Bíblia não ensina isso, que uma mulher ela tem que jejuar pela sua vida toda. Então nós vemos aqui também no livro de Judite, capítulo 9, que Deus dá a espada para Simeão matar os siquemitas. Se você for olhar lá em Gênesis, irmãos, Gênesis 49, 5 ao 7 e Gênesis 34, 30, vai contar a história de que a irmã de José, a filha de Jacó, ela foi desflorada. Podemos usar esse verbo, ela foi desflorada. Os irmãos já estão entendendo o que aconteceu pelo rei de Siquém. Ele abusou da jovem. E os irmãos, revoltados com aquela situação, armaram uma armadilha para matar todo o povo de Siquém à espada. E eles fizeram isso. E no livro de Judite diz que foi Deus quem deu a espada para eles, como se fosse Deus dizendo: olha, vai lá. Eles fizeram isso com a sua irmã. Se fosse com meus anjos aqui, eu também faria o mesmo. Lembra do povo de Sodoma e Gomorra? Queria, né, extirpar os anjos, né? E acontece aquele evento todo. Então, narra essa história aí. Aqui, por exemplo, no livro de Judite também, capítulo 1, versículo 1, diz que Nabucodonosor foi o rei da Síria. Nabucodonosor, ele foi o rei da onde, irmãos? Os irmãos lembram? Nabucodonosor, ele foi rei da Babilônia. Na Babilônia. Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. No livro de Judite diz que foi o rei da Síria, né? Eclesiástico 3:3, olha o que diz: honrar o pai traz perdão dos pecados. A Bíblia ensina que honrar o pai traz perdão dos pecados ou prolonga os dias? Prolonga os dias. Não traz, senão a salvação era só obedecer a irmã Severina que eu seria salvo. Traz perdão dos pecados. Eu acabei de pecar, aí eu vou honrar minha mãe e eu vou ser perdoado desse pecado. Então não tem lógica, né? Nós vemos aqui também no livro de Tobias, capítulo de número 2, e várias passagens do seu livro que ensina magia, né? E a Bíblia ela condena a magia, ela condena o anacronismo, ela condena essa questão de magia, feitiçaria. Ela não, Deus proíbe isso. Deus dá mandamentos da lei dizendo que é contra essas questões aí. Né? Então, no livro de Macabeus, capítulo de número 2, e no livro de Macabeus, capítulo de número 12, diz que a gente tem que fazer oferta pelos mortos, né?
Então, oferta pelos mortos. Isso é o que a igreja faz, né? A igreja católica. Eles prestam lá as suas indulgências, eles oram pelos mortos, né? E nós vamos entrar nessas questões, só para os irmãos entenderem melhor aqui. E o livro de sabedoria apócrifo também, ele ensina sobre o purgatório. Ele ensina que quando você morre, não acontece o que está escrito em Hebreus 9:27. Alguém aí lembra o que está escrito em Hebreus 9:27? Dos irmãos lembram? Hebreus 9:27. O homem está ordenado a morrer uma só vez. E depois? Segue-se no juízo. Então a alma ela não fica aí vagando aí, como diz alguém, né? Olha, você morre, a sua alma fica vagando. Você fica morre, a sua alma ela vai encarnar, né? Eles colocam aí, né? Ela vai encarnar na outra vida, né? Quantas vezes eu já me escutei você também, na outra vida você pode vir como mulher, você que é homem. Você que é mulher, você pode vir como homem. Olha, você é pobre, quem sabe na outra vida você vai ser rico. Quem sabe na outra vida você também não vem como um animal, vem como um leão, como um urso. O que é que você vai querer ser na outra vida? Você vai querer ser um peixe? Vai querer ser um golfinho? Então, né, tem todas essas ideias aí, né, de reencarnação. Os irmãos já ouviram isso? Então, Hebreus 9:27, ele condena essa questão, porque o texto está dizendo, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois vem o juízo. Né? Então, o corpo vai para a sepultura, né? E a alma segue para o juízo. A alma do ímpio ela vai para o tormento e a alma do crente, do salvo, ela vai para o seio de Abraão. Ponto. Né? Então nós vemos aí, os irmãos entenderam alguns erros desses apócrifos? Então por esse motivo eles não foram aceitos. Agora antes de prosseguirmos aqui, irmãos, isso é muito importante, eu tenho que falar para os irmãos, né? Como também o pastor Sideval disse, nós temos muitas coisas ainda aí para falar, né? Para ensinar. Hoje é só para os irmãos ficarem por dentro mesmo da aula, ficarem com aquele gostinho, mas semana que vem nós vamos vir com a continuação aí desses conteúdos. Tem uma história aqui que eu achei interessante. Tem alguns irmãos que não assinaram. Se já tiver pagado, vai IPG, tá? Depois passa. Então vamos lá. Eu posso fazer uma pergunta? Aqui. Oi? Aqui a caneta de Isso, foi. Esther e Daniel. Daniel tem quantos capítulos? O livro de Daniel na nossa Bíblia protestante. Ele tem 12 capítulos. A Bíblia católica, ele tem 14 capítulos. Então fizeram um acréscimo, colocaram o capítulo 13 e colocaram o capítulo 14, dizendo que são inspirados, esses dois capítulos fazem parte. Qual que é o capítulo 13? O capítulo 13 é o cântico dos jovens que saem na fornalha. Os jovens eles saem da fornalha no capítulo 3, não é verdade? E eles só vão agradecer a Deus no 13. Foi assim que colocaram na Bíblia católica. E aí o capítulo 14 vai falar sobre a rainha Judite, uma mulher, Bel e o dragão e a rainha Judite. É uma história onde eles ofereciam sacrifício para um dragão e diziam que esse dragão aparecia mesmo para agradecer ali, pegar aquelas ofertas deles em sinal de que está respondendo a oração deles e coisas semelhantes. Mas nós vamos abordar isso daí ao decorrer da aula. E Esther também, Esther foi acrescentada nos livros. Esther também é 12 capítulos, não é verdade? E eles colocaram lá também até 14 capítulos. Colocaram mais 2 capítulos acrescentando outras histórias, tá? Então, 2 capítulos aí que não vêm de inspiração, de autoridade bíblica de Deus. Agora sim, irmãos, uma questão aqui. Irmão, entendeu? Amém? Um extremo aqui, irmãos. Esse extremo aqui, os irmãos precisam estar por dentro de um apócrifo aqui. O Evangelho de São Thomas. Os livros apócrifos, irmãos, existem muitos livros mesmo. Muitos livros. O Apocalipse de Pedro. Quem escreveu o livro de Apocalipse na nossa Bíblia? Aqui nós temos. João, certo? O apóstolo João. No livro dos apócrifos nós temos o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, nós temos os Atos de Paulo, nós temos o Evangelho de Hebreus, não é a carta aos Hebreus, nós temos o Apocalipse de Tomé, não falta Apocalipse nos livros apócrifos. E nós temos também o Evangelho de
Tomé. Nós temos todos esses livros, nos livros apócrifos. E no Evangelho de São Thomas, alguém aí conhece São Thomas? Sabe quem foi São Thomas? Eu também não conheço. Olha aqui, ó, São Thomas. Mas o que diz o Evangelho de São Thomas? Olha o que narra essa história, é bem curtinho, preste atenção, olha o que narra. E aí vocês vão entender o porquê que esses livros não poderiam ser aceitos. Olha o que diz. Jesus atravessava uma aldeia e um menino que passava correndo esbarrou no ombro de Jesus. Jesus estava atravessando uma aldeia e um menino passou correndo e esbarrou no ombro de Jesus. Jesus imediatamente ficou irritado e disse: não continuarás tua carreira. Imediatamente o menino caiu morto. Seus pais correram a falar a José, que é o pai de Jesus. Este repreendeu Jesus e o castigou. E Jesus, com raiva dos pais dos meninos, que foi dedurar ele, derramou uma cegueira sobre os pais da criança. Os irmãos estão conseguindo entender mais ou menos por que esses livros não foram aceitos? Jesus estava correndo nesse evangelho, um menino estava correndo, ou melhor, Jesus estava parado com seus discípulos, possivelmente, e o menino esbarrou no ombro de Jesus. Jesus ficou irritado com aquilo e disse: olha, não continuarás tua carreira. E o menino morreu, o menino caiu morto. E aí os pais da criança olhavam aquilo e foram falar com José, que é o pai de Jesus. E aí José repreendeu Jesus. Jesus ficou com raiva do pai dos meninos, que foi dedurar ele, e amaldiçoou aquela família com uma cegueira. Esse é o Jesus o Jesus da nossa Bíblia. Não. O Jesus da Bíblia é protestante. Não. Aquele Jesus que diz: aprendei de mim, sou manso, sou humilde. Aquele Jesus amoroso. Aquele Jesus que diante de uma sinagoga tomou um tapa no meio da face e virou a outra. Aquele Jesus que um monte de gente acusando ele, a Bíblia diz, e ele guardou silêncio. Olha, tem um monte de gente dizendo isso e isso de você, o que tu dizes? E ele guardou silêncio. Esse é o Jesus que nós conhecemos, o que nós pregamos, o que nós cremos? Não, não é. Então, por esse motivo, esses livros, eles não foram aceitos, eles não foram inspirados, porque eles não têm a ver com a canonicidade dos livros que nós temos hoje em nossas mãos. Alguma pergunta até aqui, amém? E aí eles colocaram então na Bíblia Católica, acrescentaram. Sim. Não é isso? Colocaram eles na Bíblia Católica e foi acrescentado. Sim. Agora, a Esther. A gente percebe que no livro de Esther não se fala muito em Deus. É ou não é? Sim. O livro de Esther não menciona muito o nome de Deus. Fala sobre ela, sobre Assuero, sobre Mardoqueu e aí vai. Mas o nome de Deus não é muito mencionado, o livro de Esther. Então, quando a gente é o que a gente vai estudar aqui, né? Como a gente está estudando bibliologia, a gente vai estudar sobre curiosidades bíblicas. O livro de Esther e o livro de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, sabe? Esses dois livros não mencionam o nome Deus. Não mencionam o nome Deus, tá bom? Mas aí já vai ser uma outra aula aí. Por exemplo, uma curiosidade bíblica. Quem cortou o cabelo de Sansão? Quem? Não foi Davi. Foi Davi. Não foi Davi. Foi os filisteus. Ela chamou os filisteus. Ela chamou os filisteus o cabelo dele. Os irmãos estão entendendo? Outra curiosidade bíblica. Qual que é o livro mais antigo? O livro mais antigo da Bíblia, qual que é? Marcos? Então, tem gente que fala Gênesis porque é o primeiro, mas é Jó. O primeiro livro a ser escrito foi Jó. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi Jó, certo, professor? O primeiro livro da Bíblia a ser escrito foi Jó. Então tem muitas curiosidades bíblicas aí que nós vamos abordar aí, tá bom? Eu vou colocar aqui. Então olha aí, ó. O Novo Testamento. Olha aqui rapidinho, Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros. Essa nova aliança foi uma promessa de Deus, né? Gênesis 3,15. Alguém lembra o que diz Gênesis 3,15? Irmãos, lembra? Deus dá uma advertência para a serpente. Não dá uma advertência para a serpente? Qual que é a advertência da serpente? Ele diz que da descendência da mulher, ele levantaria um que esmagaria, né, a sua cabeça, né? Ali já é a promessa no Éden sobre o Messias, sobre Jesus, né?
Então, olha aí. Os livros que fazem parte do canon, o que é o canon? Os canon das escrituras. Canon significa, tá aí, tá? Cana de medir ou régua. Então, nos séculos passados,